Queridos amigos e irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Um vídeo mais importante para vocês, um dos mais, né? Eu coloquei mais cedo aí 2 vídeos do canal do Jason, né? Que ele fez um comentário interessante sobre os 2 pés da estátua de Nabucodonosor. Eu acompanho muito ele, gosto da análise dele e tomo muito o que ele fala como parte das minhas análises também, porque ele tem muita inteligência, muito conhecimento e leva sempre em conta, claro, as escrituras sagradas, a fé do pessoal que comanda o mundo, né? Então isso é muito importante. Mas não só isso, né? A questão dos 2 pés, né, de ferro da estátua, das 2 pernas, porque as pernas são de ferro, só os pés é que são em partes barro e ferro, é a parte mais fraca. Os pés eu considero que ali a parte de barro e ferro seria mesmo esse mundo que vai ser dividido entre Estados Unidos e China. Como eu falei para vocês que os 3, tanto eles como Putin, estão unidos, mas as pernas de ferro não seriam eles, né? Lembra que o Império Romano eram 2, né? Se dividiu em Império Romano do Oriente e o do Ocidente. O Império Romano do Oriente foi o Império Bizantino, né? Cuja até a religião, o cristianismo deles é um cristianismo ortodoxo, uma outra vertente que continuou, né? Na Rússia, na Ucrânia, nos países do leste europeu, no Oriente. E o Ocidente, a Roma Católica, né, com sua força e proeminência, inclusive bem mais conhecida até os dias de hoje entre os ocidentais. E aí, a partir daí, o mundo seguiu. Roma permanece no poder até hoje. Roma, o estilo romano, a forma, o formato romano permanece, né? Roma caiu como império, né? Mas todo o seu legado, seus ideais, sua história, sua cultura, seus deuses permanecem no poder e o mundo hoje nós ainda estamos debaixo do Império Romano, tá bom? Então não mudou. Por isso que quando é dito para João em Apocalipse, olha, virão aí no mundo, né? A mulher está sentada sobre 7 colinas. Roma está sobre 7 colinas, né? O Vaticano ali são 7 colinas em Roma. Só que também fala de impérios, e o império ele só é o que é porque tem um rei. Não existe um reino sem um rei. É porque ali tem uma entidade que governa aquele reino. Por isso que ele ganha o aspecto de reino e importância. Senão não tem sentido. Um império sem um rei não serve para nada, não tem poder nenhum, não tem nada nele. Mas aí nós temos desde, né, pós-dilúvio, pelo menos. Pós-dilúvio, digamos assim. Aí nós temos o Império Egípcio, né? Que foi o mais glorioso na minha concepção de todos e que o Eterno tem uma grande rixa. Depois dele nós temos a Síria, né? Que foi um império de extremo alcance e que fez muito mal. Foi no Império Assírio, inclusive, que as tribos de Israel foram dispersas pelo mundo inteiro, as tribos do norte, e nunca mais esse exílio acabou. O exílio permanece até hoje e o Eterno nunca revogou essa condenação sobre o seu povo. Depois, né, da Síria, que foi um território, um império extremamente violento, né? Egito, a Síria, nós vemos a Babilônia ascender, né? Os babilônios como proeminência em nível mundial. Babilônia, Média e Pérsia, Grécia como quarto, depois da Grécia nós vemos aí Roma, e Roma permanece até hoje. Depois vai vir um que durará pouco tempo, é esse dos 10 reis. Esse vai ser o novo império que está surgindo no mundo, né? Só que pouca gente nota um outro quesito importante, mas há pouco, pouco mais de 30 anos atrás, né, meus irmãos, o mundo estava dividido em 2 reinos, lembra? Poucos se lembram, né, mas o mundo era dividido entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia. Que aí a Rússia caiu, né? Só que o mundo nunca teve 10 reinos, mas essas 2 pernas, os 2 herdeiros do Império Romano, dividiram o mundo. Até que surgiu aí os nazistas na Alemanha, né? E precisou de todo mundo se unir para destruir eles. Mas agora o mundo vai ser dividido entre um bloco chinês e o bloco americano. É isso que ambos estão fazendo.
e o mundo vai ser dividido entre os dois. Só que os dois vão formar blocos, blocos. E tá aqui uma definição para você, uma coisa importante para você notar, né? O Reino Unido decide que definição legal de mulher exclui mulheres trans. Decisão tomada pela Suprema Corte Britânica pode afetar a aplicação de leis de igualdade no país. Matéria do dia 16/4, é recente. Aí você fala, poxa, mas lá tá tão avançada a agenda, tem um líder no poder globalista, por que estão fazendo isso agora? Porque o mundo vai cair numa conflagração muito grande, o mundo vai entrar num período de divisão e as nações estão sendo, tanto pelo presidente Trump quanto pela China, as nações agora terão de escolher de que lado elas vão ficar. Irmãos, nós estamos vendo diante dos nossos olhos surgir uma nova ordem internacional. Não vai ter quem fique em cima do muro. E o Reino Unido está decidindo, olha, nós vamos ter que se alinhar aos Estados Unidos, porque, para mim, ó, Reino Unido, a Europa, a própria aqui a América do Sul, né, aparentemente, no fim de tudo, eles todos vão ficar com os Estados Unidos, vai ser o quintal que os Estados Unidos vai dominar. O Ocidente, o Império Ocidental, a perna da direita, vai ser dos Estados Unidos, né? Isso aí eu acho que é inevitável. E fora os laços profundos que existem entre eles, tanto de interesses como amizade, né? Até mesmo sangue que existe entre os britânicos e americanos. Obviamente o Reino Unido não vai ficar do lado chinês, né? Apesar do filme lá de Alice no País das Maravilhas dizer que o Charles, o pai da Alice, né, fez um grande acordo comercial entre o Reino Unido, entre os britânicos e a China, né? Eles querendo dizer que haveria uma grande aliança entre eles, mas isso aí não vai vingar, tá bom? O Reino Unido é da coroa e a coroa, né, e o Império Americano sempre estiveram intimamente, profundamente ligados. Isso independe de quem está no poder de ambos os lados. A profundidade de relacionamento entre eles, assim como com Israel, é muito, muito profunda, é praticamente inquebrável, porque os interesses deles estão profundamente ligados. E agora nós estamos vendo que o Reino Unido vai decidir o quê? Olha, o governo americano de Trump também é contra a agenda LGBT, contra a agenda de ideologia de gênero, contra a agenda liberal e globalista, e o liberal e globalismo no mundo vai cair. O mundo não vai, pelo menos por enquanto, agora, né, por um tempo, o liberal globalismo vai recuar, vai cair, eles vão ser caçados. Você viu o Papa, que agora faleceu, ele era um dos maiores nomes do liberal globalismo no mundo, né? Foi dessa para uma diferente, eu não diria que para melhor. E aí, ao mesmo tempo, no mesmo dia, o senhor Klaus Schwab, que agora o Fórum Econômico Mundial vai investigar ele, também renuncia ao cargo no mesmo dia, né? Dia 21 de abril, mesma data que o Império Romano foi fundado. Tá aí para vocês verem, né? O Reino Unido, a Suprema Corte Britânica decidiu que a definição legal de mulher exclui mulheres trans, em um caso com consequências abrangentes para a aplicação de leis de igualdade no país. Uma coisa que a agenda deles estava bem clara, né? Que as trans seriam consideradas também mulher, tudo mais, mas agora de repente o Reino Unido mudou. Né? Não, não vamos não, então vamos excluir isso aí, vamos para um outro caminho. Uma coisa, tá? Eu quero abrir aqui no Telegram para vocês e isso aqui, ó, para vocês verem que o mundo está caminhando para os 10 reinos. O presidente da Câmara dos Representantes da Holanda, Martin Bosma, tá, sugere anexar Flandres e acabar com a Bélgica, a região da Bélgica. E a Holanda quer, né, que Flandres se junte a eles. A Valônia também, a parte da Valônia que fica na região, pode ir para a França, porque é de interesse francês. O mundo vai voltar a 10 reinos. Serão 10 reinos. Então, são duas pernas de ferro, dois pés de ferro e barro, só que cada pé tem 5 dedos. Ou seja, o mundo vai ser dividido meio a meio. Um lado estará com os chineses e o outro com os americanos. Seria mais ou menos isso aí. E esses 5 dedos serão 5 impérios, serão 5 blocos de um lado e 5 blocos de outro, totalizando 10 reinos, né? O da América do Sul, da Europa, e aí eles estão começando a se mover para juntar terras. Inclusive, o acordo que o Trump propôs aqui, né, olha, isso aqui está no jornal Axios. Os americanos propuseram seus termos finais para um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia a serem apresentados na cúpula da Ucrânia em Londres. A Rússia ganharia o reconhecimento legal americano de seu controle sobre a Crimeia seria dada para eles.
Um reconhecimento informal, não sei nem como que é isso, reconhecimento informal. Formal seria o quê? Um monte de papel assinado? Ninguém liga para papel assinado mais. E aí eles reconheceriam também Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, uma promessa de que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, porém vão aderir à União Europeia. Já seria suficiente para quebrar a Europa, né? Os grãos ucranianos. Remoção das sanções pós-2014 à Rússia, ou seja, a Rússia voltaria para o sistema financeiro e sem sanções. Então todos os ativos congelados provavelmente eles teriam acesso de novo, mais de 300 bilhões de dólares. E um aumento de cooperação econômica entre americanos e russos. Então a Rússia se tornaria um novo mercado onde os Estados Unidos inundaria também com dinheiro, com empresas, com consumo, né? E aí ajudaria muito também, especialmente energia. Partes aí que seriam locais importantíssimos. A Ucrânia receberia garantias de seguranças vagas por meio de uma coalizão de países europeus e outros, sem nenhuma menção clara ao envolvimento dos Estados Unidos, um retorno de uma pequena área de Kharkiv, provavelmente a região de Volchansk, uma navegação livre por Dnieper, ajuda para a reconstrução, embora as fontes de financiamento também não sejam claras. A usina nuclear de Zaporizhia, né, a usina, essa é a maior do mundo. Isso aqui foi um ponto também de preocupação, porque agora, nesse momento, está na mão dos russos. Só que seria então os Estados Unidos que comandaria a usina e, para ser neutro, não seria nem da Ucrânia nem da Rússia, mas forneceria, a energia seria usada para metade iria para a Ucrânia e metade para o lado russo. E um acordo de minerais de terras raras que já foi assinado entre Estados Unidos e a Rússia vai ser assinado também agora nesta quinta-feira. Então a paz pode sair ainda essa semana, tá bom? Trump tem anunciado isso. Mas fora isso aí, né? A proposta de Trump supostamente é uma oferta final. Se não der certo, eles vão desistir disso aí e um monte de coisa. Mas eu queria falar para vocês, né? Para vocês verem como que o mundo está indo, como que a agenda liberal globalista vai cair. The Washington Post, na Suprema Corte, decidiu a favor de pais cristãos e muçulmanos de Maryland que buscam manter seus filhos fora do ensino fundamental, fora dos ensinos que são dados no ensino fundamental, como livros e histórias com personagens L, G, né, e também o BT. Então isso aí vai acabar, tá? Isso vai acabar no mundo inteiro. O Brasil tem tentado se alinhar mais com a China, né? Isso é uma das coisas que eu tenho que falar para vocês. E eu acho que é isso aí. Cadê? Esse acordo aqui tá bom. Com o Irã também, para mim, vai ser uma coisa bem interessante. Mas como eu falei para vocês, aqui ó, matéria do Wall Street Journal, tá? O Fórum Econômico Mundial abre nova investigação sobre o fundador Klaus Schwab. Então assim, essa turma que eles fizeram no mundo, esse aqui ó, esse sujeito foi o responsável por trazer aquele flagelo no mundo em 2020 e pelas suas medidas, né, inclusive obrigando não, né, impondo para mais milhares de empresas assinarem acordos e as empresas e governos do mundo inteiro enfiaram goela abaixo tudo que foi sair dali, porque tudo que acontece na indústria no mundo inteiro, as ordens saem desse fórum aí. Mas não mudou muito não, porque o atual CEO agora, o interino, né, por enquanto, ele não vai ser o definitivo, mas o interino é o ex-CEO da Nestlé, sujeito que falou que a água não é um direito humano, mas é uma mercadoria que deveria ser, né, comprada, é do mercado. Então você já tem ideia do lixo, né, do lixo que está aí como interino dessa organização. Mas que vocês entendam isso. Bom, vamos para mais uma coisa aqui. O governo do Reino Unido começará a publicar a nacionalidade dos criminosos estrangeiros. O quê? Tá aqui. Matéria que foi o Danujo, né? Eu sempre pego dele porque ele é de confiança entre essas matérias. Então agora o governo do Reino Unido, os britânicos, vão começar a publicar as nacionalidades dos criminosos. Ou seja, sabe aqueles sujeitinhos que fazem atos de ter no Reino Unido como muçulmanos, né? Os radicais, né? Radicais. Vamos dizer assim, que a mídia chama eles de radicais, como se tivesse o bonzinho e o radical. E agora não, agora quando eles fizerem um ataque, antes era confidencial, inclusive é uma lei recente, quando eu fui pesquisar apareceu aqui, ó, tá? A IA do Google, né, onde eu pesquiso, eu prefiro por aqui
Não, né? Quando eu perguntei. O Reino Unido não divulga a nacionalidade dos criminosos, a informação sobre a nacionalidade de um criminoso é tratada como confidencial e só é revelada em situações específicas, como em processos judiciais ou por motivos de segurança nacional. Mais informações. A informação sobre a nacionalidade de um criminoso é considerada um dado pessoal e, portanto, está sujeita a regras de privacidade. A divulgação de nacionalidade de um criminoso pode colocar em risco a segurança da pessoa ou de terceiros, especialmente se for um criminoso perigoso ou ligado a grupos criminosos. Processos judiciais, a nacionalidade do réu pode ser revelada para fins de identificação, mas a informação não é divulgada publicamente. Para a segurança nacional, a nacionalidade de um criminoso pode ser revelada para fins de investigação e combate ao crime, mas a informação é tratada como confidencial e só é revelada a autoridades competentes. Exceções, em algumas específicas, né? A nacionalidade de um criminoso pode ser divulgada para fins de investigação ou para alertar o público sobre o perigo que representa. No entanto, essas exceções são raras e só são tomadas após uma avaliação rigorosa de riscos e benefícios. Na verdade, o desejo do Reino Unido já é muito antigo. Desde 2020, com esses ataques, muitos parlamentares, inclusive principalmente os mais conservadores, queriam que isso acontecesse. Por quê? Então imagina que agora um sujeito, que geralmente o sujeito que faz esses ataques são pessoas que vêm de países árabes muçulmanos ou africanos muçulmanos ou de país. Por que vai fazer isso? A ideia é para criar dentro da nação esse expurgo, né? Levar a população. E há dias atrás, lembra? Antes mesmo de Trump tomar o poder, dias atrás, quando o povo britânico começou a ir para as ruas para expulsar os muçulmanos e confrontá-los diretamente, o governo do Keir Starmer, né, foi para as ruas para declarar apoio aos muçulmanos e prendeu o que eles chamaram de extrema-direita. Né? Agora não, agora eles vão realmente fazer o quê? Vão pôr eles para se destruírem agora nas ruas. Quem não percebeu ainda o que está acontecendo no Ocidente, é bom abrir os olhos, né? É bom abrir os olhos. E aqui eu estou mostrando para vocês, né? O Brasil nesse conflito aí gigantesco vai optar pelo jeito, ficar com o BRICS. Inclusive o nosso o conselheiro, né, nacional é do Lula, né, o Celso Amorim. Ele disse que o BRICS, a China e o Brasil defenderão a ordem global após o afastamento de Trump. O Brasil está cada vez mais integrado nesse grupo, formado na sua maioria por ditaduras e autocracias de esquerda. É isso aí. O Brasil, pelo jeito, o Brasil tem escolhido o seu lado e talvez desse aí este é o pior dos lados, né? Não que o outro lado seja bonzinho, que no fim vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, não. O mundo caminha para aquilo que está em Apocalipse 17. E ninguém vai parar isso. É o desejo do Senhor que esses homens se unam e cumpram os desígnios dele sobre a terra. Tá aí, né? Para quem ainda não entendeu para onde o mundo está rumando, só vê como que um país que era até pouco tempo liberal globalista, agora está aí abertamente se voltando contra essa agenda. Essa turma vai cair e o mundo está mudando. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.